Então, nesta hora, convidamos a todos para que possamos nos envolver com as vibrações de harmonia e paz deste ambiente. Buscar a figura de Jesus, para que a nossa consciência se ilumine com a verdade que Ele nos ensinou e com maior clareza possamos buscar a Deus, rogando ao Pai de amor e bondade, que sejamos todos nós fortalecidos nesta obra, que os mensageiros que aqui trabalham em nome do Cristo nos envolvam, nos sustentem, nos auxiliem a compreender o Evangelho do Mestre, para que nós, mais lúcidos, mais esclarecidos, consigamos perceber o verdadeiro caminho a seguir. Façamos escolhas mais felizes e nos sintamos fortes para seguir na luta de cada dia, vencendo a nós mesmos, superando as nossas fragilidades e fazendo tudo aquilo que já compreendemos ser o certo, para que logo mais, depois de um plantio feliz, alcancemos a colheita dos frutos saborosos, para que nós consigamos estar em harmonia e paz. E assim, certos da presença amiga, agradecemos por este momento e iniciamos o nosso estudo dando graças a Deus pela oportunidade. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Tá tudo certo aí, só vou bater a mão em alguma coisa. Mas então tá, não vou nem mexer em nada. Bom, então vamos continuar o nosso capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a semana passada, a gente parou exatamente aqui, ó. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. A escolhida, parou? Não, tá aqui. Bom, então a gente já viu que esse tempo de preparo é um tempo longo de preparo que nós todos recebemos para o nosso retorno. Quando ele fala aqui, ó, que a gente volta para a família daquele a quem a gente detestou, então, aqui a gente precisa querer entender, né? Porque senão parece que a gente está descrevendo só a tragédia. Ó, todo mundo volta com quem gosta. Mas eu preciso aprender a gostar de quem eu não gosto. Então, qual que é a minha chance de ajustar isso? Esquecer o meu passado e voltar para que eu possa reconciliar. Como eu não lembro, eu não venho armada contra. E eu vou aprendendo que aquela pessoa
tem coisas boas, que são admiráveis. E nesse movimento, eu aprendo que é diferente. E aí eu consigo aprender a amar. Então hoje a gente cantou a tal da música do Aprender a Amar. E lembra que eu sempre falo, ó, no meio da música tem assim, ó, que amor difícil é esse? Porque aprender a amar o diferente é um desafio. Não porque ele é diferente, mas porque eu preciso desistir do meu ponto de vista quando eu imagino que só eu sou certa e tudo que é diferente do que eu sou e do que eu penso está errado. E às vezes aquele é só um outro jeito de andar o caminho, mas também está certo. Então, eu vou ter que aprender, e para isso é muito importante que eu tenha a oportunidade de conviver. Então, essa decisão de voltar é importante. E aí, ele fala assim, ó, que a gente pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores. Por que que isso também é importante? Porque se eu ainda não tenho condição de superar, eles não vão permitir. Porque não tem sentido eu voltar com alguém que eu não tenho condições ainda de conviver. Porque nem eu tenho conquistas e nem a pessoa tem conquistas. Então, juntos, a gente não vai conseguir. Então, quando os espíritos encarregados superiormente nos autorizam, quando o que eu já conquistei é suficiente para me superar e aprender a amar aquela pessoa com quem eu vim para conviver. Então, vai ter um outro trecho do Evangelho que a gente fala assim, ó, Deus não dá prova acima das nossas forças. Então, aquilo que os espíritos superiores permitem é porque está dentro da nossa capacidade. É aquilo que eu já sou capaz de fazer. Isso não significa que vai ser fácil. Porque lembra, para evoluir, eu preciso fazer um esforço. Eu preciso ficar maior. Eu preciso expandir o que eu tenho. E isso pede um esforço. Mas é só do tamanho que eu sou capaz. Por isso que eles são consultados, para que na nossa ilusão, ou na nossa culpa, ou na nossa fragilidade, a gente não imagine coisas mirabolantes que ainda não é possível. Então, o que a gente traz é o que dá certo e o que é possível. Então, ele fala assim, ó, e qual vai ser o procedimento na família escolhida? Lembra que ele já tinha falado, a gente tomou uma boa resolução. Como que a gente faz para fazer com que a nossa boa resolução aconteça? Vamos pensar, ó. Normalmente, semana retrasada, primeiro do ano, todo mundo tomou um monte de boa resolução. Como que eu faço para isso se concretizar ao longo do ano? Esse ano eu prometo que eu não vou comer doce. Como que eu faço para isso concretizar? Esforço. Que mais? Porque tem um monte de coisa que a gente promete e dura só 2 dias e acaba. Eu preciso de persistência, vontade, disposição, constância. Agora, olha só. O que me faz ter constância, persistência diante de uma coisa que eu decidi? Por que eu faço isso que eu decidi?
Disciplina é mais uma, mas por que eu faria isso? Ó, eu quero, eu tenho que ter vontade. Mas o que vai me convencer a permanecer? Hã? Eu tenho que ter certeza que tem resultado. Porque se eu acho que pode ser, quem sabe, talvez, no segundo dia, a gente começa assim, mas será que eu preciso ficar mesmo até o final do ano desse jeito? Será que é mesmo tão importante eu privar de tal coisa que eu gosto tanto? Mas será que isso realmente vale a pena? No terceiro dia eu abandono, por quê? Porque aí eu vou falar, ai gente, já pensou? Fazer todo esse esforço e nada disso vai dar certo? Já, ó, então eu só consigo me manter nessa luta se eu tiver certeza absoluta que isso me traz resultado. Então, seja lá qualquer coisa que eu decidir, eu preciso de muita clareza e raciocinar para que aquilo faça sentido para mim, senão eu vou abandonar. E aí sim é que a gente vai ter que entender da vontade, ó. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Então vamos lá, ó. Eu vou ter que ter persistência. É muito doloroso estar próximo às pessoas com as quais a gente tem dificuldade. Então, aqui eu falei, ele fala desse núcleo do ódio, às vezes a gente acha muito, mas é aquilo, ó, não tem afinidade, é muito diferente, eu não concordo, a pessoa me irrita. Então, eu vou arrumando um jeito de ficar um tanto indiferente, de conversar só o necessário. Eu vou criando situações que parece que está tudo bem. Mas quando eu investigo o sentimento, eu percebo que não. Então é muito comum entre nós a gente falar assim, ó, quando essa vida acabar, eu quero voltar com essa pessoa nunca mais. Ó, se eu não quero nunca mais, eu aprendi a amar? Não. Eu estou suportando, aguentando, porque eu não vejo a hora que isso acaba. Não é essa a proposta. A proposta é aprender a amar. Mas para aprender a amar, eu preciso fazer um sacrifício. Porque eu preciso sair de mim. Porque não é o que eu penso, como eu vejo, o que eu acho. É me esforçar para ir até o outro e compreender quem é o outro. O que ele sabe? O que ele sente? Como ele funciona? Porque a hora que eu compreendo, eu vou ter como trabalhar em minha paciência. Então, agora, eu não estou falando mais de suportar. Eu começo um movimento chamado tolerância. Depois da tolerância, vai ser a paciência. Depois da paciência, a compreensão, o desejo de auxiliar. E aí? Aí eu não desisto mais. Aí a gente vai permanecer. Porque agora eu aprendi a amar. Então, é um processo muito grandioso e transformador, mas que acontece dentro de mim, a partir do estímulo que o outro representa. Então, se o outro vai mudar, eu não sei, mas eu tenho que ter clareza qual foi a boa decisão que eu tomei.
Qual foi a proposta que eu fiz para mim mesma quando eu retornei aqui? Então, às vezes eu preciso olhar muito à minha volta e entender, ó, o que é que a vida estimula com frequência à minha volta? O que toda hora repete? O que toda hora me chama? E tem hora que a gente fala assim, ó, isso me cansa. Por que me cansa? Porque é um estímulo que repete muito e é exatamente o que eu não sei fazer. Então, se me cansa, eu preciso prestar atenção e falar, ó, por que me cansa? Porque pede mais flexibilidade. Porque pede mais humildade. Porque pede mais compreensão. E se eu perceber, eu refaço, respiro e recomeço, porque eu entendi. Se eu não entendi, eu abandono e falo, não quero mais. Aí chega o estímulo de novo, eu abandono e falo, não quero mais. Eu abandono e não quero mais. E eu não saio dessa dinâmica que é extremamente cansativa. E de repente a gente se observa e a gente fala assim: nem quando eu durmo 8 horas seguidas eu acordo descansado. Eu estou sempre muito cansado, porque eu não estou cansada do corpo, eu estou cansada da vida, do estímulo que ela apresenta e pede para que eu reveja a conduta. Mas como eu não entendi, eu vou abandonando e isso fica repetindo. Porque lembra, eu sou um imã que atrai. O que eu vou atrair? Coisas compatíveis com o que eu sou. Então, eu sempre atraio situações muito parecidas. E eu preciso ter esse cuidado para que eu perceba exatamente o que é que eu estou atraindo. Senão eu reclamo de fora sem entender quem sou eu. E aí, então, ele vai falar aqui da importância de ter a nossa vontade muito forte. Mas o que de fato, então, é a vontade? Nesse livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis tem um texto enorme que ele vai trabalhar a definição da vontade. Porque a vontade precisa ser por nós compreendida, porque é essa potência que faz com que a gente possa transformar as coisas. Então ele diz assim, ó, a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Diminui para mim. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, não tem um departamento em mim chamado vontade. A vontade é uma potência da alma. Então, todo mundo tem vontade. Todo mundo tem inteligência. Todo mundo. Todo mundo tem memória. Todo mundo tem consciência. Então, não tem assim, ó, eu não tenho isso. Todo mundo tem. Agora, eu posso exercitar mais, utilizando cada vez mais ou não. E como toda capacidade que nós temos, quanto mais eu uso, mais ágil aquilo fica. Então, quando a gente para de usar a nossa memória, então, por exemplo, ó, antes a gente sabia o número de telefone de todo mundo de memória. Quantos a gente sabe agora? Quem falar 3 está no lucro.
Mas por que a gente perdeu a memória? Porque tudo aquilo que eu não uso perde essa agilidade. Então, todo mundo usava muito porque não tinha à disposição. Então, era muito tranquilo. A gente sabia da casa da mãe, da casa do namorado, da casa do não sei. Sabia uns 50 números de telefone, sem confundir, tranquilamente. Isso é o que eu falei. Hoje, quem sabe três está no lucro. E a vontade? Como uma potência inerente à nossa situação, quanto mais eu uso, mais ágil ela é. Quanto menos eu uso, mais acanhada ela fica. Então, se tudo que apresenta, eu falar, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, a minha impressão é, eu não tenho capacidade para resolver ou para dar conta disso. É verdade? Não, é só falta de uso. Por quê? Porque a vontade é inerente a todos nós. E o que eu trouxe para solucionar, o que eu tenho de conquistas e a capacidade que eu tenho de movimentar as minhas conquistas a partir da minha vontade, que é essa potência, dá conta. Mas eu preciso movimentar. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Bom, vamos entender. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Então, isso é lá de 1800, esse texto de Leon Denis. Então, a gente senta aqui e fala, vou prestar atenção. Aí o ventilador faz barulho. O que, que a gente faz? Ah, é aquele ali. Opa, volta. Aí chega alguém, eu olho. Aí alguém se mexe, eu olho. Então, eu ainda tenho dificuldade em segurar o pensamento num foco. Então, eu fico oscilando. Então, às vezes, eu até tenho a proposta do vou reconciliar. Não quero mais revidar. Mas como o pensamento oscila, eu me perco. E aí, muitas vezes, eu faço o que eu jurei para mim mesma que eu não ia mais fazer. Aí, o que, que acontece? Acontece uma, duas, três, aí a gente fala, eu não dou conta disso não. Nossa, é muito difícil, não quero mais, eu não dou conta. Isso daí é lá para o Chico Xavier, isso daí é lá para o Eurípides, não, para mim não dá. E eu me acomodo nesse lugar. É verdade? Não, não é verdade. A questão é que eles usaram a vontade para segurar o pensamento no foco determinado. Fizeram esse esforço, um sacrifício pessoal, e isso se transforma numa conquista. Se eu não fizer esse caminho, eu vou falar que eu não dou conta dessa vida, eu vou falar que eu não dou conta na próxima. Por quê? Porque enquanto eu não fizer o movimento, não vai acontecer. Então, ele vai mostrar que essa coisa fica flutuando. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Aqui ele não está falando nada que não seja física. Então, olha só. Para eu dar conta de reconciliar, reconciliar está na lei de Deus? Está na lei de Deus. Então, eu tenho que ficar em sintonia com a lei. O pensamento vai fugir? Vai fugir. Então, se eu não treino e faço ele ficar, ele ameaçou, eu faço voltar para eu conquistar e aprender a concentrar e ficar. É como se eu tentasse ouvir a música que está tocando no 100,5 e eu ficasse assim, 100,5, 100,6, 100,7, 100,5. Que música que você vai ouvir? Por quê? Porque eu não sintonizo. Se eu não sintonizo,
não tem nada para que eu fique na sintonia com o que é superior. E aí eu vou terminar o dia assim: eu queria me dar bem, eu queria não revidar, eu não queria não pensar. Ai, mas a hora que eu vi, já foi, já falei. Não... Por quê? Ó, porque eu fiquei oscilando muito tempo. Então, eu não contei com essa ajuda. Porque ela não existe? Não. Porque por uma questão física, o meu pensamento oscila muito e eu preciso treinar. É isso. Gente, isso é uma coisa tão do dia a dia. Ó, quantas vezes a gente começa a fazer a tal da prece antes de dormir e com 30 segundos a gente se perde ou dorme. Ou seja, quanto tempo durou a minha sintonia? 30 segundos. O que que deu para aprender em 30 segundos? Não deu. Ah, e vai embora, né? Às vezes a gente perde uma tarde e fala, hoje não rendeu nada. Exatamente, porque eu estava trabalhando com uma coisa, com o WhatsApp aberto aqui, com a outra aberta aqui. Ou seja, eu ficava olhando 5 coisas ao mesmo tempo e não rendi nenhuma. Agora, o que eu faço para conseguir ficar concentrada, pelo menos por 20 minutos, naquilo que eu defini que eu preciso resolver? O que precisa? Vontade. Eu defini que aquilo na minha vida é uma prioridade. Porque se eu estiver lá no trabalho fazendo uma coisa e aquilo não for a minha prioridade, eu vou responder os 50 WhatsApp que me mandaram, eu vou olhar toda a notícia dos grupos, aí eu vou dar uma vasculhada nas redes, aí quando eu vi, acabou a tarde. Por quê? Porque eu não tenho como prioridade aquele assunto. Então, a minha boa resolução, que seja reconciliar, conquistar a humildade, ter mais paciência, aquilo que me estimula, eu preciso de razão bastante lúcida em entender, ó, por que isso é importante para mim? Qual é o benefício que isso me traz? E aí eu tenho que transformar isso numa prioridade. Porque se isso não for a minha prioridade, ninguém, em sã consciência, se esforça muito para aquilo que não é a sua prioridade. Por isso que só dá para ser depois de eu raciocinar e que isso seja uma decisão que faz muito sentido para mim. Para nos auxiliar, Deus, dentro da sua misericórdia, coloca na convivência pessoas bem próximas que trazem um estímulo e pelas quais a gente desenvolve um laço de afeto, para que pela via afetiva a gente torne aquilo a nossa prioridade. Isso é um facilitador. Então, olha, a pessoa me desafia, é muito diferente, mas como eu aprendi a gostar, eu vou me superar, eu vou fazer disso a minha prioridade para que a gente possa se dar bem. E mesmo assim, às vezes a gente distrai e desiste de fazer isso dar certo. Por que não dá? Não, porque o meu pensamento oscila muito. E oscilando, eu perco essa ligação que me fortalece. E aí eu me sinto muito fragilizada. E se eu não tiver
com muita clareza minha decisão, eu desisto. Por quê? Porque sem sacrifício não existe conquista. Se um homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. O Leon Denis vai avisar muitas vezes isso que o Cristo falou, que todos nós temos uma força enorme, uma capacidade extrema. Mas o que é que precisa? Ter essa certeza e disposição para pôr para expandir. Porque todo mundo. Então, não tem quem não consegue aprender a amar, não tem quem não desenvolve inteligência, não tem quem de nós não pode ser mais humilde. Mas eu preciso querer. Por isso que ele está falando que se a gente olhasse para a nossa capacidade real, a gente ficaria assim deslumbrado com o que nós somos capazes de fazer. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, se a gente olhar tudo que a gente já conquistou até aqui, e a gente já conquistou bastante coisa, é porque a nossa vontade está atuante. Ó, mas se eu já conquistei até aqui, o que me impede de conquistar mais um pouco? É só eu querer, mas querer de vontade. E aí então ele diz, ó, o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Então qualquer um de nós pode habitar esse paraíso, esse céu. É só querer. Porém, o texto é bastante grande e tem um detalhe que é muito importante. Leon Denis diz que a vontade só funciona na nossa intimidade, no reino do Espírito. Nas coisas do ego, mesmo que a gente diga da vontade, não é ela que está atuando. Então, às vezes, eu vou falar assim: eu quero ser a pessoa mais importante, a que sabe mais em determinada área. Eu posso conseguir isso? Se eu me esforçar bastante, eu não posso conhecer muito de um assunto, mas isso não tem nada a ver com a vontade. Porque a vontade trata das coisas que são do espírito. Então, ó, se eu desenvolver disciplina, persistência, dedicação, isso a vontade gerencia. Aquilo que é atrelado ao ego, ela não gerencia. Não é com ela. Por quê? Porque ego é transitório. Ego, eu posso hoje ser a pessoa que conhece mais. Amanhã, alguém pode trazer uma outra teoria, uma outra questão, e aquilo supera isso. Foi bem transitório. Então, essas coisas de ego não é. A vontade gerencia em nós as conquistas eternas. Vai auxiliar no transitório? Sem dúvida. Mas a gente precisa aprender a separar e colocar o nome nas coisas para não fazer confusão. Qual que é a diferença da persistência e da teimosia? Entende que de comportamento essas pessoas são muito parecidas, né? Então, ó, o persistente, ele tem clareza de um objetivo e ele vai lutar para conquistar. Mas e o teimoso? Eu não desisto, porque enquanto eu não conseguir, eu não paro, porque eu não vou. Ó, então o que é que difere? É que um está trabalhando com a razão atrelada ao self. E o outro? O outro é ego.
Mas quando eu olho de fora, não dá nem para falar qualquer um, qualquer outro. É só a pessoa que sabe falar. Isso é persistência ou isso é teimosia. E muitas vezes a gente vai usar até o mesmo nome. Então, eu é que preciso saber se o meu movimento é que me leva a conquistas eternas ou se a minha luta é só por uma coisa passageira. Porque só eu posso saber isso. De fora não tem como. E eles são bastante parecidos. É desse jeito? Lembra da parábola do joio e do trigo? Que são muito iguais? E o que Jesus falou? Deixa crescer junto. Porque a hora que crescer, você tem clareza da diferença. Aí você arranca o joio e lança no fogo. Ou seja, aí você destrói isso. Porque isso não serve. Para você, fica só o trigo, porque o trigo é o importante. Então, inicialmente, eu não sei mesmo diferenciar, eu estou experimentando. E conforme eu vou tomando consciência do movimento em mim, eu preciso ter clareza. Ó, por que eu estou insistindo nisso? Eu quero conquistar isso por quê? Que valor está me agregando? O que é que eu tenho como intenção? Porque a hora que eu me der conta, se eu perceber que é joio, eu vou falar: chega. Eu estou gastando muita energia, me esforçando muito para uma coisa que não me leva a lugar nenhum, que não me serve para nada, que se encerrar a vida amanhã, acabou. Agora, se eu conquistar a humildade, se eu conquistar devotamento, humildade, tudo isso é meu. Se a vida física encerrar amanhã, isso vai comigo para a eternidade. Então, esse esforço é o esforço que eu escolho fazer. Mas aí, só cada um sabe de si. E precisa avaliar com bastante clareza e ponderação para entender qual é a motivação. Tudo bem até aqui? Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Então, lembra que a semana passada a gente falou assim, ó, às vezes na nossa convivência próxima, especialmente família, tem algumas pessoas que a gente faz assim, ó, não gosto. Por quê? Não fez uma coisa pessoal, né? Não confio, não gosto. Não... Então, por que a gente veio na mesma família? Porque essa foi a minha boa resolução, estar nessa família. O que é que essa pessoa estimula que me incomoda tanto? E aí eu vou ganhar a oportunidade porque eu não vou mais olhar para a pessoa. Eu vou olhar para mim. Ó, por que ela me incomoda? Porque ela é muito mandona. Porque uma pessoa muito mandona me incomoda. O que eu não sei fazer? Eu não sei obedecer. Então, gente que manda me incomoda. Será que eu gosto de mandar também? Ó, eu continuo não gostando dela. Mas agora eu não estou mais julgando. Eu estou começando a me esforçar para entender o que esse estímulo faz comigo. Se eu entendi, eu vou começar agora a olhar as demais situações da vida.
Como eu fico quando alguém no meu trabalho chega e simplesmente me dá uma ordem? Eu gosto muito. Eu acato de primeira. Me irrita profundamente. Então, o que acontece dentro de mim? E às vezes pode ser, gente, o contrário. A pessoa está tão acostumada a não se posicionar que ela acata tudo o tempo todo. É como se ela não tivesse vontade própria. Ah, eu fiz porque mandou. Ah, eu fiz porque falou que era assim. Ah, eu fiz porque não sei. Uai, mas e você pensa o quê? Ah, então, eu não sei, a pessoa falou, eu fiz. A doença é a mesma, só que uma está num polo e a outra está no outro. Mas as duas condutas estão inadequadas. A que não aceita nada nunca e a que aceita tudo o tempo todo. Nenhuma das duas é saudável. Porque eu não penso, eu não analiso, eu não me posiciono. E aí eu preciso pensar, por que esse estímulo chega? Por que ele se repete? E o que acontece dentro de mim? Uma fica muito briguenta. E a outra tem medo de todo mundo que chega e fala alto. Por quê? Porque ela vai ter que obedecer e ela tem medo. Então, as duas sofrem com um estímulo que chega. Mas que estímulo que é esse? Então, esse contato comigo, de tentar analisar o que o estímulo externo faz aqui dentro, é que verdadeiramente chama autoconhecimento. Porque isolada do mundo eu não consigo sentir isso. Então, sem a presença do outro na minha vida, eu não consigo fazer isso. Então, para que eu possa evoluir, obrigatoriamente, eu preciso da presença do outro. Então, quando a lei diz assim, amar a Deus, ao próximo e a si, é para a gente entender que sem a presença dessa relação com o próximo, não tem como a lei concretizar na nossa intimidade. Eu estou tentando lembrar o nome do homem, que ele fala assim, quem não se envolve, não se desenvolve. Porque é isso, se eu isolo das pessoas, eu não vou desenvolver a minha capacidade. Eu vou acreditar, eu não dou conta disso. Ai, não, essa pessoa é muito brava, eu não dou conta. Ai, essa pessoa ela é muito, eu não dou, e eu vou encolhendo. E o outro, manda ela vir aqui mandar, que ela vai ver só o que ela encontra. Ela encontra outro mandão que nem ela, e a gente briga e pronto. Entende que os dois não dão certo? Então, essa certeza a gente precisa. 100 pessoas na minha vida não têm autoconhecimento. Aquela ideia de autoconhecimento que acontece no isolamento, não dá. Eu preciso. E sem o outro, eu não entendo onde está o meu limite. Eu tenho uma impressão que eu tenho muita paciência. Mas quando que eu descubro se eu tenho? Exatamente. Aí eu descubro o quê? Minha paciência dura 5 minutos. Ou seja, o que é 5 minutos? Nada, eu não tenho. Ou seja, não tem. Mas se eu não tiver alguém comigo, eu não sei disso. Aí eu fico na ilusão que eu tenho. E eu não tenho. Né? Então eu preciso trabalhar essa clareza. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia, para se lhe apreender a causa. Necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, esse olhar para o passado é para a gente entender o seguinte,
As pessoas que estão na nossa vida são as pessoas certas. Ninguém está na família errada. Ah, mas eu não gosto. É por isso. Por isso que você está aí, para aprender a gostar. Mas é aprender. E eu só aprendo uma coisa quando eu me dedico a aprender esta coisa. Então eu vou ter que descobrir o seguinte, ó, do que é que eu não gosto e por que não gosto. Porque às vezes eu falo que eu não gosto, mas eu não sei falar por quê. Por que que você não gosta? Ah, sei lá, porque eu não gosto. Não gosta do quê? O que que você precisaria conquistar para aprender a gostar? Então esse movimento é que vai contar para mim quem sou eu. Por isso, olhar para o passado é importante, porque eu vou tendo esta clareza. Quem sou eu? O que que eu preciso? Nenhuma dessas pessoas é neutra na minha vida. Eu tenho uma ligação. Às vezes a ligação é uma ligação feliz e às vezes é um desafio. Mas qual é o desafio? Olha como que é difícil, a gente não sabe contar a nossa história. Por que é um desafio? Então, é essa a dedicação que a gente vai tentar fazer para identificar melhor quem nós somos. Chega. Alguma pergunta? Tudo bem? Tem alguns que estimulam muito essa questão aí do mando, e outros não, né? Ó, eu acho que isso que a Suzete falou é bem importante para a gente pensar. Então, vamos lá. Quando alguém que me dá ordem é alguém que eu admiro e respeito, eu não tenho dificuldade nenhuma em obedecer. Mas se quem der a ordem for alguém que eu não acho que sabe tudo que eu sei, acabou. Não obedeço mais, ainda vou chamar para briga. Então, onde está o problema? No meu preconceito. Porque se eu pensar que a pessoa é menos, eu desprezo. Eu só valorizo o que é mais. E esse mais não, normalmente não é mais só intelectualmente, porque é muito conhecido entre nós. Às vezes eu desacato a secretária. Vai lá no consultório médico, vira um cordeirinho para o médico. Mas não foi ela que atrasou, foi ele. Então, mas na hierarquia ele é mais, para quem é mais, a gente bate continência, para o que é menos, a gente desacata. Então, eu tenho que entender qual é o estímulo que está chegando e por que a reação é essa diante disso. Porque senão eu vou falar assim, ó, não estou certa, não pode atrasar, eu fico indignada, você está certíssima, não pode. Mas não é ela que assume 50 coisas ao mesmo tempo, é ele. Fale com ele nesse tom que você acha que você tem direito. Você vai falar? E com a secretária? Acata. Então, ó, nós estamos falando uma coisa agora que chama preconceito. Então, essa diferença acontece. Suzete tem razão. Fala, peraí que eu vou. Lu, quando você coloca da pessoa que manda e a outra obedece, tem um outro lado. Acho que tudo tem os dois lados, né? Vamos supor, numa convivência familiar, em que você espera que as pessoas, filhos, irmãos, marido, colaborem, né, nas atividades de casa, e que você percebe que o outro não tem iniciativa, às vezes você fica nesse papel com o filho, com o marido, com o irmão, de mandona.
quando, na verdade, deveria ser um ato, assim, de colaboração mesmo, né? Todos ali são responsáveis. E às vezes a pessoa fica de chata pelo fato de ficar cobrando. Tem esse outro lado também. Me senti representado. Ó, você tem razão. E aí o que a gente vai... Eu vou te falar uma coisa que eu ouço muito. Ô, foto, Marola, eu me sinto mal de ficar aqui no meio. É uma coisa que eu ouço muito. Por que tem que ser agora do seu jeito e na hora que você quer? Quem falou que desse jeito é o jeito que funciona melhor? Porque às vezes a nossa vontade é organizar. Mas como que eu quero organizar? Do meu jeito, no meu tempo, na hora que eu estou disposta, do jeito que eu entendo que está certo. E é um fato. Quem falou que o jeito que eu faço é o jeito que está certo? Então, ó, de novo, eu vou ter que abrir mão do meu ponto de vista. Por quê? Eu vou falar por mim, porque senão eu fico muito intransigente, inflexível, exigente, gero um tumulto desnecessário. Porque se eu morrer amanhã e a louça estiver suja, não vai mudar nada. Mas se eu tiver com raiva, vai mudar tudo. Então, abrir mão de algumas coisas é um treino diário. E eu vou ter que olhar para dentro e perguntar, ó, por que que eu funciono assim? Porque senão eu vou garantir para você que o problema é todo mundo, que eu tô certa. E isso não é verdade. Porque eu quero tudo do meu, eu faço bastante isso. Eu quero tudo do meu jeito, então eu faço muita coisa. Olha lá, agora ele tem direito de resposta. Não é nem, na realidade eu queria voltar na sua fala anterior, que eu entendo que o preconceito, ele é o resultado. O fato mesmo é o pensamento materializado, que eu só dou valor para o que é materialmente maior. Porque se o meu raciocínio não fosse materializado, quando eu olhar a secretária, eu vou entender essa dificuldade. Mas como eu tenho um raciocínio com uma base no materialismo, eu valorizo mais o médico do que a secretária. Então, esse preconceito é um resultado. O fato mesmo é que eu sou uma pessoa extremamente materialista e valorizo aquilo que é maior, materialmente falando. Com relação a gente sentir aí o outro, né? Eu acho que eu me considero uma pessoa muito reservada. Então, assim, eu penso muito para falar, né? E aconteceram duas situações de pessoas chegarem e me falarem de questões bem difíceis, né? E aí, quando eu ouço e tento sentir, e falo o que eu acho que é o que está de acordo, o que é o correto, acontece um tumulto muito grande e parece que elas se voltam contra mim. E aí a vontade que dá é falar assim, ó, eu vou continuar reservada, não falando. Por que que nessas questões acontecem isso? Eu vou dar um exemplo, só para não ficar muito solto, né? Tem uma pessoa que, na minha convivência, ela gosta muito de abraçar. E aí tem aquela questão da abraçoterapia. De vez em quando eu falo, ai, nem precisa, né? E aí teve uma questão com uma pessoa da família,
E aí ela falando, eu falei assim, então por que que você não abraça ela, já que você gosta tanto de abraçar? E aí não falou mais comigo, depois disso. Eu tô errando. Ó, tem algumas coisas para a gente pensar. Na verdade, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela não quer ouvir nada contra. Então, você que vai ter que avaliar, ó, dá para concordar? Não. E aí eu tenho que começar a pensar como eu vou me posicionar sem ofender, mas eu vou falar o que eu entendo. E pode ser que inicialmente a pessoa realmente não goste. E tá tudo bem. Agora, o que vai me dar tranquilidade, ó, eu não falei para ofendê-la, não foi isso. Eu só respondi o que eu entendo. Então, lembra que na passagem da mulher adúltera, lá no fim da vida do marido traído, ele falou assim, ó, quando eu conheci Jesus, eu detestei aquela figura. Porque eu não me senti visto, não me senti protegido, não gostei do que ele fez. Quer dizer, só depois da vida ter transcorrido é que ele entendeu que Jesus estava certo. E nós somos muito assim, às vezes a gente está fazendo uma coisa errada, a gente conta e a gente quer que a pessoa seja conivente com o que a gente fez. E a hora que a pessoa fala, eu não concordo com você, eu acho ou percebo diferente, às vezes ela fica chateada porque a gente falou. Só que se eu falei isso com equilíbrio, com ponderação, eu tenho que dar o direito, porque às vezes ela vai gastar muito tempo para processar e tudo bem se ela discordar. Mas eu penso que chega uma hora em que a gente não consegue mais ficar neutra, sabe? Não falar a verdade. Falar, tudo bem que você fez isso, não tem problema, não. Vai, tem problema, você é diferente, com as outras pessoas você age de uma forma e claramente com essa não foi assim. Não falei por mal, eu falei porque é o que eu observei e você me perguntou, você não invadiu o território, vou te dar um palpite que você nem me pediu. A pessoa te perguntou, então eu fui sincera no que eu observo. Ela não gostou. Vai, que pena. Só 10 segundos. Eu queria só voltar também na questão do mando, né? Porque eu acho que ficou faltando. A gente pode mandar. Agora, qual sentimento eu manipulo ou eu envolvo quando eu estou mandando? A gente tem que mandar com o pensamento de ombrear. Por isso que tem uma fala que não é totalmente verdadeira, mas tem um fundo de verdade, que é quem manda não sabe fazer, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa pensar nisso. Eu vou mandar, mas eu preciso ombrear com quem eu estou mandando. De que forma? Às vezes eu preciso acompanhar, às vezes eu preciso mostrar como se faz. Então, isso também é um pensamento. A gente tem que mandar, todo mundo tem que aprender tudo. A gente tem que aprender a obedecer e a gente tem que aprender a mandar. Mas o sentimento de mando, ele não pode ser um sentimento de prepotência. Ele tem que ser um sentimento de acolhimento, tem que ser um sentimento de ombrear, de caminhar, né? Como que você manda? Como que você manda? Eu acho que é isso que nós precisamos ver, porque acho que ficou faltando nessa conversa isso. Eu preciso ver o meu sentimento de mando como é. Porque a gente precisa mandar sim, mas qual que é o sentimento? Se qualquer coisinha eu fico nervoso, eu quero brigar, bom, então aí o sentimento é um sentimento de prepotência, não de ombrear, né? Então acho que isso também a gente precisa pensar nisso, né?
Senão a gente acaba fazendo as coisas sem olhar e desenvolver o sentimento que precisa ser desenvolvido. Ela está mandando eu parar. Tá vendo? Então eu vou parar. É experiência.